No coração da história, onde as terras de Roma se estendiam de um horizonte a outro, e o império dominava com mão de ferro, surgiram homens que não apenas escreveram o destino de uma nação, mas forjaram o próprio futuro do mundo. Gênios militares, estrategistas imbatíveis e guerreiros indomáveis, esses generais romanos não se contentaram com simples vitórias, eles desafiavam as probabilidades, rasgavam os campos de batalha com coragem e deixavam legados imortais. Em tempos de incerteza e ambição desenfreada, esses líderes forjaram alianças, travaram batalhas épicas e tomaram decisões que mudaram o curso da história. Na sombra de suas espadas, o sangue de seus inimigos se misturou com o solo romano, enquanto seus nomes se tornaram sinônimos de força, estratégia e poder absoluto. Eles eram mais do que apenas comandantes, eram figuras imortais, cujas mentes brilhantes e corações destemidos construíram um império que duraria milênios. E agora, viajaremos através do tempo, para reviver as histórias desses heróis que se elevaram acima de todos, cujas vitórias não foram apenas conquistadas com o aço, mas também com a mente afiada de um verdadeiro estrategista. Prepare-se para explorar os maiores generais da Roma antiga, homens que não apenas desbravaram fronteiras, mas mudaram para sempre a face da guerra, da política e do poder. De batalhas sangrentas a decisões que ecoaram por séculos, estes são os generais cujos feitos não foram apenas lembrados, mas estudados e eternizados na história. Infelizmente, alguns grandes generais irão ficar de fora. Então, deixem suas listas aí nos comentários também. Eu sei que o top 3 vai ser muito polêmico. Na 10ª posição, Sertório. Quinto Sertório, o rebelde da Espanha. Sertório foi um general romano e líder militar que se destacou por sua resistência à autoridade de Roma durante a Guerra Civil. Nascido por volta de 123 a.C., Sertório serviu com distinção nas guerras contra os Cimbros e Teutões, mas ganhou notoriedade ao se rebelar contra o governo de Roma durante o conflito entre os partidários de Mara e Sula. Após a vitória de Sula e o estabelecimento de seu governo, Sertório se refugiou na Espanha, onde, com o apoio de tribos locais, formou um exército e desafiou a autoridade romana por quase uma década. Durante esse período, ele governou a região com habilidade e criou um regime quase independente. No entanto, foi assassinado por um de seus próprios subordinados, Perpena, o que marcou o fim de sua resistência. Ele derrotou vários outros generais romanos, inclusive, o jovem Pompeu Magno sofreu muito nas mãos de Sertório. Sertório não foi apenas um grande general, foi também um gênio na arte de se adaptar e lutar com poucos recursos, passando o resto da sua vida lutando e sonhando em voltar para casa. Na 9ª posição, Mário. Caio Mário, nascido em 157 a.C., foi um dos generais e políticos mais influentes da Roma republicana. Famoso por suas reformas militares, Mário transformou o exército romano ao permitir que plebeus se alistassem como soldados profissionais, criando um exército mais leal ao comandante do que ao Estado. Suas reformas fortaleceram Roma militarmente, permitindo-lhe conquistar novas terras e enfrentar inimigos como os Cimbros e Teutões, sendo fundamental na guerra contra Jugurta e nas guerras símbrias. Sua rivalidade com Sula, que culminou na Guerra Civil, enfraqueceu ainda mais a República Romana. Mário morreu em 86 a.C., mas suas reformas moldaram o futuro do exército romano e sua influência perdurou por gerações. Em 8º lugar, Trajano. Trajano, nascido em 53 d.C., foi um dos 5 bons imperadores, e é amplamente considerado um dos maiores imperadores romanos. Durante seu reinado de 98 a 117 d.C., ele expandiu o Império Romano à sua maior extensão territorial. Trajano é especialmente famoso por suas campanhas vitoriosas na Dácia, onde derrotou o rico reino da Dácia e conquistou vastos territórios ricos em ouro, essenciais para a economia do império. Além disso, ele lançou uma grande ofensiva contra o Império Parta, considerada por muitos a maior ofensiva de Roma no coração da Pérsia. Além de suas conquistas militares, Trajano também foi um excelente administrador, promovendo grandes projetos de construção, como o Fórum de Trajano, e promovendo reformas nas províncias. Seu governo é visto como um período de prosperidade e estabilidade para Roma, e seu nome permanece associado à ideia de expansão imperial e ao auge territorial romano. Em 7º lugar, Germânico. Germânicus Júlio César, o herói militar de Roma. Germânico, nascido em 15 a.C., foi um dos generais mais respeitados da Roma antiga, famoso por suas vitórias contra as tribos germânicas. Filho do famoso Druso e sobrinho neto do imperador Augusto, Germânico demonstrou suas habilidades militares durante as campanhas no norte da Germânia. Entre 14 e 16 d.C.,
Ele comandou as legiões romanas em campanhas vitoriosas contra os germânicos, vingando a derrota sofrida por Roma na Batalha da Floresta de Teutoburgo, em 9 d.C., onde 3 legiões romanas foram destruídas. Germânico também liderou uma série de expedições de sucesso, recuperando 2 das 3 águias perdidas e restabelecendo a autoridade de Roma. Embora sua carreira tenha sido promissora, Germânico morreu prematuramente em 19 d.C., possivelmente envenenado, o que deixou Roma com uma sensação de perda. Sua morte foi lamentada por muitos, e ele permaneceu uma figura de grande respeito na memória romana. Em 6º lugar, Flávio Belisário. Belisário foi um dos mais destacados generais do Império Bizantino sob o imperador Justiniano e nascido por volta de 500 d.C., Belisário se tornou famoso por suas vitórias militares, especialmente durante as campanhas de Justiniano para reconquistar as terras do antigo Império Romano do Ocidente. Ele teve grande destaque na Guerra Vândala, onde, com um exército reduzido, conquistou a África do Norte, derrotando o reino vândalo. Posteriormente, Belisário também liderou a campanha na Itália contra os ostrogodos, conquistando Roma e outras cidades importantes, o que ajudou a restaurar o domínio romano no oeste. Também teve grandes vitórias contra o poderoso Império Sassânida. Apesar de suas vitórias, Belisário enfrentou dificuldades políticas, sendo muitas vezes alvo da inveja e desconfiança da coorte de Justiniano. Mesmo assim, seu nome é lembrado como um dos maiores estrategistas e heróis militares de Roma. Na 5ª posição, Aureliano. Lucius Domitius Aurelianus, o restaurador do mundo. Aureliano foi um imperador romano que governou de 270 a 275 d.C., sendo responsável por restaurar a estabilidade do Império Romano durante a crise do século III, um período de grandes ameaças internas e externas. Ele ficou famoso por reunificar o Império, que havia sido fragmentado após a separação de várias províncias, como o Império Gálico e o Império Palmirense. Sua maior conquista foi a vitória sobre Zenóbia, a rainha da Palmira, em 273 d.C., que tinha estabelecido um império independente no Oriente. Aureliano também derrotou os gauleses e assegurou a defesa das fronteiras romanas contra os invasores germânicos. Além de suas vitórias militares, Aureliano implementou importantes reformas administrativas e construiu a Muralha de Aureliano, uma grande fortificação para proteger Roma de invasões. Ele foi fundamental para restaurar a integridade do Império Romano, que vivia um período de grande crise e fragmentação. Na 4ª posição, Agripa. Marcus Vipsanius Agripa, o general de Augusto. Agripa foi um dos mais leais e habilidosos generais de Otaviano Augusto, desempenhando um papel crucial nas vitórias militares que consolidaram o poder de Augusto e ajudaram a estabelecer o Império Romano. Nascido em 63 a.C., Agripa iniciou sua carreira militar como aliado de Augusto e foi essencial em várias campanhas decisivas. Sua maior conquista foi na Batalha de Áxio, em 31 a.C., onde comandou a frota romana e derrotou a combinação de Marco Antônio e Cleópatra, o que garantiu a vitória de Augusto e o fim das guerras civis. Agripa também liderou campanhas vitoriosas na Gália e Hispânia, e foi responsável pela pacificação das províncias orientais. Além de suas habilidades militares, Agripa também foi um importante administrador, promovendo grandes obras de infraestrutura em Roma, como aquedutos e edifícios públicos. Sua amizade e lealdade a Augusto foram fundamentais para a estabilidade inicial do Império, e ele é lembrado como um dos maiores generais da história romana. Agora chega a parte em que eu disse que começa as polêmicas. Antes de ir para frente, quero lembrar vocês que na nossa loja sempre temos camisetas, canecas e outros produtos com símbolos históricos, inclusive a de Júlio César, Germânico, entre outros. Além disso, também sempre deixo o link de livros no primeiro comentário ou na descrição. Agora, a parte decisiva do vídeo. Sei que muitos esperavam que ele estivesse em primeiro, mas, na minha opinião, os 2 primeiros generais tiveram um auge melhor. Em terceiro lugar, Júlio César. Gaius Júlio César, o conquistador da Gália. Júlio César, nascido em 100 a.C., foi um dos maiores generais e políticos da Roma antiga. Sua carreira militar é marcada pela conquista da Gália, de 58 a 50 a.C., onde derrotou tribos gaulesas e expandiu enormemente o território romano. Suas vitórias nessa campanha o tornaram uma figura central na política romana. Além disso, sua guerra civil contra Pompeu, de 49 a 45 a.C., resultou em sua vitória e na dissolução do regime republicano. Como ditador perpétuo, César implementou uma série de reformas políticas, sociais e econômicas,
incluindo a reorganização do calendário romano, criando o calendário juliano. É dito que ele planejava invadir a Dácia e o Império Parta. No entanto, ele não teve tempo de concluir seu plano. Sua ambição e poder geraram grande rivalidade entre os senadores, o que culminou em seu assassinato em 44 a.C., em um ataque liderado por Bruto e Cássio. Mesmo após sua morte, o impacto de suas ações moldou profundamente a transição de Roma da República para o Império. Agora, em segundo lugar, Pompeu Magno. Gnaeus Pompeius Magnus. O grande conquistador e rival de César. Pompeu Magno, nascido em 106 a.C., foi um dos maiores generais e políticos da Roma republicana. Conhecido como Pompeu, o Grande, ele obteve fama inicial por suas vitórias contra os marianos nas guerras de Sula, vitórias contra os rebeldes na Espanha, contra os piratas no Mediterrâneo e pelas suas campanhas vitoriosas contra os inimigos de Roma no Oriente, incluindo a conquista da Síria e da Judéia, além de derrotar o poderoso Reino do Ponto. Ele também foi um dos 3 membros do primeiro triunvirato, uma aliança política com Júlio César e Marco Licínio Crasso, que dominou a política romana por um tempo. No entanto, após a morte de Crasso e a crescente rivalidade com César, Pompeu se envolveu em uma guerra civil contra César, que culminou na derrota de Pompeu na Batalha de Farsália, 48 a.C. Apesar de ser derrotado por César, Pompeu teve um auge glorioso, sendo chamado por muitos de o Alexandre Romano. No combate singular ele era um mestre, derrotando vários inimigos assim. Ele foi um dos maiores generais da história romana, e após tantas conquistas, resolveu se envolver apenas com política, onde se enferrujou, e além disso enfrentou César no auge de sua glória e com legiões experientes. Após ser derrotado por César, Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado. Apesar de sua morte, ele permanece uma das figuras mais influentes e complexas da história romana, sendo admirado por suas habilidades militares e também lembrado pela sua queda trágica. No segundo e terceiro lugar, respectivamente, eu fiquei com muitas dúvidas, mas no final resolvi escolher Pompeu. No entanto, são 2 generais totalmente completos e habilidosos no campo de batalha. Qualquer um dos 2 poderia fazer frente ao primeiro da lista. Na primeira posição, Públio Cornélio Cipião. O lendário Cipião africano. Públio Cornélio Cipião foi um dos maiores generais da Roma antiga. Nascido em 236 a.C., ele ganhou fama por sua liderança durante a Segunda Guerra Púnica, especialmente por sua vitória decisiva na Batalha de Zama, em 202 a.C., onde derrotou o general cartaginês Aníbal Barca, que havia infligido pesadas derrotas a Roma nas batalhas de Canas e Trébia. Sua vitória em Zama foi um marco na história militar de Roma e garantiu a supremacia de Roma sobre Cartago, estabelecendo a cidade como a potência dominante no Mediterrâneo Ocidental. Cipião também foi responsável pela expansão territorial de Roma, liderando campanhas na Espanha e África do Norte. Cipião ficou conhecido por sua habilidade estratégica e por seu caráter, sendo respeitado tanto por seus soldados quanto pelos seus inimigos. Ele pegou Roma em um momento de perdição, onde Roma enfrentava Aníbal Barca, o maior inimigo de sua história. Cipião pegou um exército desorganizado e transformou em um exército poderoso que conseguiu salvar Roma da destruição, abrindo caminho para o maior império do mundo antigo. Seu título, Africanus, foi concedido em reconhecimento à sua vitória sobre Cartago. Após a guerra, ele foi um líder influente na política romana, embora sua carreira tenha sido marcada por rivalidades e disputas com outros líderes da República. E assim, através das eras, esses generais marcaram o destino de Roma, moldando o império com sangue, estratégia e ambição. Seus feitos, suas vitórias e até suas tragédias permanecem imortalizados na história, lembrados como exemplos de coragem, habilidade e poder. De Cipião a César, de Pompeu a Aureliano, cada um desses homens deixou uma marca indelével nas páginas da Roma antiga, influenciando não apenas o curso das batalhas, mas também o futuro de um império que perdurou por séculos. Embora suas espadas tenham se enfraquecido e seus nomes tenham se misturado à poeira do tempo, o legado de suas conquistas ressoa até hoje, inspirando gerações e desafiando nossa visão sobre poder, liderança e a eterna luta pela grandeza. E agora, após nossa jornada por suas histórias, refletimos sobre o que realmente significa ser um grande líder, um comandante que, com sua visão e determinação, transforma o destino de um império e o mundo ao seu redor. Até a próxima, e que a memória de Roma continue a nos inspirar.